Pronto. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais uma transmissão ao vivo. Eu quero que vocês me ajudem agora, mandando uma mensagem aí dizendo a imagem, estou vendo, o som também, antes que a gente comece efetivamente com a aula. Eu já estou vendo aqui bastante gente que chegou aqui na sala. Enquanto eu converso com vocês aqui, eu vou virar só um pouquinho para o lado, não vou olhar para vocês agora, tá bom? Porque eu quero falar uma boa noite aí para todo mundo que está por aqui, ou para alguns, né, que eu consegui. Dayana, Lindinalva, já mandando perguntas, mandando mensagens, já falei que vocês começaram com tudo. Flávio, assíduo nas aulas, Gislene, Carlos, Isilda, Márcia, Selma, mais outro Carlos, Mateus, Selma, dizendo, inclusive tendo imagens. Mônica, boa noite para todos, tá? Mais uma vez. Pessoal, me ajuda aí. Som tá bom também, a imagem. Preparem-se, caneta, caderno, porque hoje a coisa vai ser forte aqui, hein? Lembram do nome? E aí, livre-arbítrio, atrapalha ou ajuda? A física quântica, a física clássica, a física. A radiestesia, as mesas radiônicas, que é o tema dessa semana, podem te ajudar? O livre-arbítrio, inclusive, pode te ajudar? Esse é o tema. Deixa eu ver aqui. Agora sim, imagem perfeita. Boa noite. Pessoal que está chegando, Jorge Baracate, quanto tempo, Jorge? Aparece lá para a gente se ver. Mari, Márcio, Rose. Nossa, muita gente. Que bom, porque eu quero dar uma aula para vocês hoje que vocês vão ter um embasamento para corrigir coisas na sua vida, ou no mínimo para pensar, no mínimo para pensar, que vocês não vão se esquecer por muito tempo. Então, é isso aí. Tá? Então, dentro desse tema do livre-arbítrio, de técnicas como mesas radiônicas, que eu vou mostrar para vocês o que são, e dessas possibilidades todas de você ser ajudado ou não na sua prosperidade, nos seus relacionamentos. Então, o que entendemos por livre-arbítrio, em primeiro lugar? Porque eu vivo dizendo assim para os meus alunos, principalmente os presenciais, porque nos cursos online a gente não tem muita chance de falar isso. Não assim aqui ao vivo, cursos online, ensinos à distância mesmo. Mas nos cursos ao vivo eu digo que livre-arbítrio é uma armadilha. Uma armadilha que um ser, ou que uma inteligência superior, muitíssimo inteligente mesmo, preparou para que nós tivéssemos experiências. Livre-arbítrio, ao nosso entendimento, significa você pode decidir, fazer, agir conforme o seu entendimento, a sua vontade. Ocorre que cada vez que você vai decidir ou fazer algo segundo a sua vontade, isso significa escolher alguma coisa. Ou eu faço desse jeito, ou eu faço daquele. Ou eu escolho isso, ou eu escolho aquilo. Ou eu gosto mais disso, ou eu gosto mais daquilo. E isso vai fazendo com que você, entre essas escolhas, tome decisões, sempre com essa ideia que você faz o que você quer, decide o que você quer, às vezes ferindo alguém, às vezes não ferindo alguém, às vezes dando, às vezes não dando, às vezes esperando um pouco, às vezes precisando se capacitar, mas você consegue fazer. Você consegue controlar o seu destino, vamos chamar assim, ou consegue até dizer que não há um destino, porque você consegue levar você mesmo onde você quer. Por outro lado, eu digo que eu acho e entendo que o livre-arbítrio é uma armadilha. É uma armadilha porque ele exige de você uma decisão que, quando tomada, a parte que você não decidiu ou decidiu não escolher, ela é empurrada para dentro de você. Os psicólogos gostam de chamar isso de sombra. Então, se você decide entre um lado e outro do seu rosto, esse aqui é meu lado melhor. Então, você não quer mais ser visto pelo outro, ser fotografado pelo outro, ou nada disso, você reprimiu um lado seu. Ele começa a te perseguir. Se você decide que você é uma pessoa rápida e reprime o seu lado lento, o seu lado mais detalhista,
Você pode ter certeza absoluta, as leis da física garantem que as experiências que envolvem lentidão, que envolvem detalhes, pessoas que envolvem lentidão ou detalhes, ou que são lentas ou mais detalhistas, serão atraídas por você para os eventos da tua vida, e para fazer parte até do teu convívio familiar, muitas vezes. E é por isso, e as leis explicam, eu vou falar delas, que pessoas muito rápidas atraem pessoas lentas, lentas atraem rápidas, pessoas muito dominadoras atraem pessoas mais prestativas, o contrário é verdadeiro, pessoas muitíssimo organizadas atraem pessoas muitíssimo bagunçadas, e o contrário também é verdadeiro. E com essa introdução, e com vocês todos aqui chegando, as dúzias aqui, nós vamos começar o nosso tema de hoje. Afinal, o livre-arbítrio é uma armadilha ou ele pode te ajudar nas suas decisões a resolver suas crises e conflitos? A física garante que sim. E eu vou te explicar por conceitos físicos como é que funciona essa coisa do livre-arbítrio. Em primeiro lugar, vamos falar de uma lei, lei de ação e reação. A tudo que você faz corresponde um resultado, uma reação. O que você faz não gera resultados para outro, gera para você. Agora, eu, por exemplo, tomei uma ação hoje. Eu estou aqui fazendo uma live, estou transmitindo ao vivo e te passando mensagens. Caso você aceite, acate alguma sugestão minha, e isso gere alguma ação sua, claro que reações virão para você em função de uma sugestão que eu lhe passei. Mas eu só passei a sugestão. A minha ação pode gerar uma reação. Você pode um dia vir fazer um curso comigo, pode passar a gostar um pouco mais de mim, pode começar a me seguir nas minhas mídias, pode me fazer perguntas, e fazendo uma pergunta que é uma ação, você terá uma resposta, que é uma reação, e várias coisas. Porém, é preciso que você entenda que a tua ação gera um resultado para você e não para os outros. Para os outros, tudo que é para os outros é por tabela. Aí você fala, não, mas eu me casei, meu marido é quem trabalha e provê. E ele provendo, eu aproveito. Você só aproveita, caso você pense dessa maneira, um exemplo bobinho que eu estou dando aqui, porque você teve a ação de se casar com uma pessoa que tem condições de prover você. E você, então, vai ficar quietinha, com o bumbum na cadeira e não fazendo nada na vida? Não, você vai fazer suas ações, vai administrar o lar, vai se capacitar, vai fazer cursos, vai fazer, enfim, vai se preparar para fornecer, para entregar outros conteúdos para as pessoas, para teus filhos, teus parentes, seus amigos, o que quer que seja que você faça na vida, tem incluído aí isso que eu falei, você faz. E se você faz, os resultados vêm para você. Essa é a primeira lei. Uma coisa da primeira lei, tudo que está te acontecendo agora, pode estar doendo, pode estar gostoso, não foi criado agora. Toda ação gera uma reação de mesma intensidade energética em direção contrária. O que foi, o que você tem como resultado agora foi criado há 1 segundo atrás, 1 minuto atrás, 1 ano atrás, 1 século atrás, em uma outra existência. Tudo é possível, desde que você entenda que tem uma segunda lei que fala que nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Isso quer dizer que os átomos nunca se criaram e nunca se perderão. Essa lei fala de energia. E você é feito, construído por átomos, eu também. Então nós temos um conjunto de átomos que nunca nasceram e nunca morrerão, só se transformam. A gente chama essa transformação de nascimento e chamamos essa transformação de morte, de falecimento, enfim, de desencarne. É o título que damos para uma transformação. Se você vai ter outra vida ou não vai, eu não quero entrar nesse mérito. A transformação pode ocorrer de qualquer forma, mas com certeza o seu conjunto de átomos vai se transformar em alguma coisa depois que ocorrer com você nesta existência aquilo que é chamado de transformação da morte. Mas é uma transformação, porque o átomo não morre. Não se perde e não se cria, portanto, sempre é teu. O conjunto de átomos que constitui Francisco Borrello, no dia que eu morrer, continuarão sendo alguma coisa, que pode ter outro nome, mas é um conjunto de átomos que hoje é Francisco Borrello e vai se transformar. Se houver mesmo essa coisa de multiplicidade de existências, então eu vou me transformar, vou morrer, vou nascer me transformando de novo, mulher, homem, cachorrinho, planta,
Tudo é possível. As religiões gostam de explicar isso, mas não é o meu tema aqui hoje. Então eu falei de duas leis. Tem uma terceira lei que é a lei de atração por semelhança. A lei de atração por semelhança, que eu gosto de chamar de lei da ressonância, diz que as energias se atraem por semelhança, porém seguindo a estrutura do magnetismo, do eletromagnetismo. Quer dizer o quê? São os ímãs, que se você pegar e tentar juntar, eles só se juntarão se estiverem com polos opostos. Um ímã tem dois ladinhos. Vamos pegar alguma coisa aqui para representar um ímã. O mouse aqui do computador. Pronto. Se isso fosse um ímã, o lado pretinho poderia ser o lado mais, o lado vermelhinho poderia ser o lado menos. Então, ele só se grudaria com outro ímã se o lado menos estivesse sendo juntado ao lado mais do outro aqui. Vamos pegar minhas mãos? Veja, eu estou aproximando os mesmos lados das mãos. Seguramente elas tenderiam a se repelir. Para dar certo, vamos dizer que eu fizesse isso assim, olha. Pronto. Se eu fizer assim o mesmo lado da mão, se eu fizer assim lados diferentes, elas se atrairiam. Polos opostos se atraem, é o resumo do que eu quero te falar agora. Se polos opostos se atraem e energias se atraem por semelhança, é aí que você vai entender que o rápido atrai o lento, o bagunçado atrai o organizado. Falando já em comportamento. Lei de atração por semelhança atrai por polos opostos. Faria você entender que conforme seus comportamentos, suas ações, você atrairia situações opostas ao que você gostaria. Por exemplo, se você tem medo de bandidos, se você não gosta de determinado tipo de coisa, normalmente você vai atrair. Se você tem medo, você será, vamos dizer, visitado ou visitada por situações que implicam em treinar a tua coragem. E se você tem muita coragem, você será visitado por situações que treinarão, que testarão os seus medos. Se você é muitíssimo organizada, nós não, o universo vai testar essa organização de uma maneira absolutamente inteligente. Você atrairá naturalmente, é uma lei da física. O muito organizado vai atrair família, filho, marido ou esposa, ou funcionários ou patrão, que são bagunçados. Bom, então dentro desse universo é que eu quero te trazer os conceitos agora do tema do programa, do tema da aula de hoje. Porque para resolver um problema, e essa é a minha proposta, livre-arbítrio, metafísica, mesas ajudam a resolver problemas. Para resolver, sair de uma crise, de um problema, você precisa entender como ela foi construída. Para resolver uma crise, um problema, é preciso abordar o que causou essa crise. E a única maneira de fazer isso é você entender como o problema foi criado. E uma das compreensões é essa: você fez coisas que geraram o problema. Porque, do contrário, você vai cair num erro muito comum de atacar somente o efeito. E mesmo para atacar o efeito, você toma decisões, porém não é uma decisão correta. Eu ataco o efeito, decidi fazer isso. Que resultado eu tenho? A causa continua, o efeito nasce de novo. Então, resolver alguma coisa é abordar diretamente a causa. E para fazer isso só tem um caminho: descubra o que é. Preste atenção nas coisas que te acontecem, como elas acontecem. Se você não souber como e quando você fez algo ruim, uma ação que trouxe resultados que te fazem sofrer, é muito provável que você não consiga evitar que isso ocorra novamente. Você consegue me entender? Muito bem. Então, em função disso, é que eu quero lhe trazer alguns temas que eu preparei para você aqui. E a primeira é: o que é metafísica? Isso que eu sempre falo com você. Metafísica é a arte de você entender a causa dos problemas, estudar comportamentos. Eu vou repetir. Para resolver uma crise, um problema, é preciso entender o que a crise lhe traz, dissolver essa causa,
Ou seja, eu entendo o que a crise me traz, eu compreendo qual é a causa, eu dissolvo a causa, atacando a causa e o efeito. Aí é que entram as mesas radiônicas. Aí é que entram muitas técnicas dessas que eu lhe ensino. E, finalmente, se você fez tudo certo, a terceira coisa que vai lhe acontecer é uma evolução pessoal. Tudo a partir dessa ideia de metafísica, sendo a ciência que explica a causa dos problemas que te atingem nas diversas áreas da tua vida. A vida cria situações para te ajudar, para lidar com teus medos, com tuas raivas, com tua arrogância. E a metafísica explica que todas as crises, problemas, todas as doenças têm sua origem em emoções, emoções e atitudes desequilibradas. Lei de ação e reação. As emoções, as ações, as atitudes desequilibradas geram essa situação. E a vida vai trazer situações para te ajudar, mesmo que sejam situações de experiência de sofrimento. Ou você tenta aprender antes, entender antes, porque sinais chegam. E aí você vai evitar experiências de sofrimento. E com técnicas como mesas radiônicas, as quais eu vou te mostrar a imagem daqui a pouquinho, mas vou mostrar pessoalmente aqui, que eu não vou dividir tela com imagens hoje, você aprende a trabalhar com isso. A crise, o problema, ele possibilita uma solução te alertando sobre tuas deficiências. Daí a importância de saber fazer leituras. Por que uma dor no teu pé e não na tua cabeça? Aliás, por que no teu pé e não no pé do outro? Dores, crises, problemas, perdas chegam quando nada mais resolve, no sentido de te acordar, te falar, cara, muda. Essa atitude não está boa, essa postura não está boa. Você recebe muitos sinais do universo, cósmicos, te amparam, te avisam, por diversas maneiras, de diversas maneiras. E quando todas as mensagens chegam e são desprezadas, é aí que você começa, então, a ter sinais mais fortes, na forma de crises, problemas e perdas. Então, eu vou lhe ensinar um método, primeiro, para você fazer a leitura dos problemas. Depois que você entender pelo menos um método que eu posso te ensinar aqui, porque o tempo assim não é tão grandão, eu vou te mostrar as mesas. E tudo que eu estou falando envolve teu livre-arbítrio. Tudo. Porque as decisões você pode tomar com autoestima boa, com baixa autoestima, com capacitação ou sem capacitação, sendo uma pessoa persistente ou não, sendo pessimista ou otimista. E essas decisões vão te levar a resultados bons ou ruins. Então, livre-arbítrio é uma armadilha? É uma armadilha. Melhor seria que eu não precisasse tomar decisões, que eu não tivesse a mente, só tivesse o espírito, se assim eu pudesse dizer. Mas aqui no planeta Terra, nós ainda estamos aprendendo. Por isso, esse livre-arbítrio que parece um presente é um castigo. O dia que você não precisar decidir mais nada, é porque tudo já está decidido, bom, e você não precisa escolher mais nada. Desse ponto de vista, é uma armadilha, porque ele me leva a erros e acertos que me fazem ter experiências, boas ou de sofrimento. Do outro ponto de vista, é maravilhoso poder ter o livre-arbítrio, porque é isso que me leva a evoluir pessoalmente, desde que eu saiba os caminhos. Então, uma boa maneira de você fazer leituras seria usando a sabedoria dos átomos, essas que eu estou falando. Quando você entender isso, você vai garantir várias coisas. Por exemplo, energias semelhantes se atraem, porém, por sistemas opostos. Já expliquei a coisa dos ímãs. De uma maneira muito lógica e simples, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu vi no começo aqui as pessoas escrevendo: minha casa é uma bagunça, minha vida é uma bagunça. Se energia se atrai por semelhança, quem fala que tem uma casa bagunçada, tem uma cabeça bagunçada. Às vezes tem um corpo bagunçado. Pode ser pessoas que têm estabanamento, do tipo bater em copos, derrubar coisas, quebrar instrumentos. Porque não tem como não ser assim. As energias se atraem por semelhança. Se você entrar na minha casa e ver uma mesa muito bagunçada, a conclusão que você terá é que eu sou bagunçado. E você não estará muito errado ou muito errado em pensar assim. Porque as energias se atraem por semelhança e por polos opostos.
Já é muito legal vocês que escreveram aqui admitirem isso. Mas onde é que estão as atitudes de tentar consertar? Porque primeiro parte da tua atitude, ou você quer que só a radiestesia, o Feng Shui, Reiki, tantas outras técnicas chamadas naturais consertem a tua vida. Vou falar para você, já falei muitas vezes, todas essas técnicas, radiestesia, Feng Shui, são espetaculares, porém elas corrigem o efeito. Quem corrige a causa é o mesmo que provocou o problema. É você, é o ser humano. E qual é a causa? Sempre é algo que tem a ver com tua atitude e teu comportamento. Mude a postura mental, emocional, você vai eliminar a causa do problema. Mude adequadamente, óbvio. E depois você ataca o efeito com as técnicas. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um problema no joelho. Exemplos. E que você entendesse saber qual é o comportamento, já que eu acabei de afirmar isso, que causa esse sintoma. Então, eu pediria a você que definisse qual é a função de um joelho. Você poderia escrever palavras como dobrar, impulsionar, flexionar, voltar atrás. O joelho faz isso. Ótimo. Num segundo passo, agora eu vou usar a regra da atração por semelhança por polos opostos. Compare as palavras que eu acabei de falar, dobrar, impulsionar, flexionar, voltar atrás, com aspectos do teu perfil emocional, porque serão desajustes que alguém que tem problema no joelho terá, pessoas que têm dificuldade em pedir desculpas, em voltar atrás, pessoas que não são flexíveis, pessoas um pouco mais teimosas. Um detalhezinho, esse tipo de pessoa que eu descrevi ronca, porque ronca tem uma leitura, quando você avançar mais nas aulas comigo, vier fazer cursos comigo, você vai saber que os teimosos roncam. Quanto mais teimoso, maior é o ronco. Então, outro exemplo que eu quero lhe dar, para você entender, mais alguns exemplos do mesmo tipo. Porque primeiro você precisa entender que o que você precisa corrigir é essa leitura que eu fiz do problema. Por que é chamada metafísica? Porque ela é além de uma visão material, além de uma visão da física. A conclusão é que se as energias se atraem por semelhança, o dono do joelho se parece com o joelho. Se o joelho tem problemas, o dono tem problemas da mesma espécie. Eu dizendo que as energias se atraem por semelhança, preste atenção, e por polos opostos, você precisa entender o seguinte: mesmo quando parecer que não tem nada a ver, por exemplo, alguém te faz alguma coisa, te magoa, por exemplo, fala uma mentira para você, ou faz uma calúnia, bem na tua frente. A reação, a pessoa fez isso para você. Se ela fez isso, você vai reagir. Quando você reage ao que ela te fez, você está tendo uma ação. A pessoa que fez a ação, ela tem que esperar uma reação, porque sempre vai ocorrer. Agora, uma pessoa que te ofende, ela não vai esperar sempre que a reação seja na forma de uma ofensa. Às vezes é, mas nem sempre. Isso é que confunde o ser humano. Pode ser que alguém que te ofendeu e você não vai responder do mesmo jeito, ficasse esperando que você fosse brigar, mas você não responde do mesmo jeito, não porque você não quer brigar, porque você travou, engoliu um sapo, não consegue se expressar, acostumou-se na vida a reprimir tuas falas, tuas emoções, teus sentimentos, e você fica quietinho ou quietinha e não responde nada. Essa pessoa se vira e vai embora. Fica tranquilo. Do lado dela, se você não falou nada e ela não entendeu, ela pode achar que você não falou nada porque você é superior ou superiora, ou a essa pessoa que te ofendeu. E ela vai se sentir mal, não vai saber pedir desculpas, mas vai ficar o resto da vida com você atravessado no coração. Ao passo que você, que não fez essa quietude toda ao não responder por uma coisa magnânima, muito pelo contrário, é porque você é travado ou travada, passa a não querer mais ouvir essa pessoa, falar com essa pessoa, respeitar essa pessoa, passa a ter vontade de melhorar, passa a ter vontade de destravar, de não engolir mais sapos, e vai se capacitar para não fazer isso. Olha só. Então, a ação daquela pessoa suscitou em você a reação de mudar. Ocorre que isso quer dizer o seguinte: se você não reconhece isso, que às vezes as reações não se parecem,
Imagine assim uma caixa de tomates vermelhinhos, vermelhinhos, vermelhinhos. E bem no meio da caixa, uma única banana muito amarelinha. Elas não se parecem com nada, em nada uma com a outra. Mas pode ser exatamente aí a reação. Às vezes a tua ação se parece com uma caixa de tomates e a reação se parece com uma banana bem amarelinha. No entanto, tem a mesma quantidade de energias e atrapalha tua vida da mesma maneira. Então eu posso lhe dizer o seguinte a você. Se você pensar, por exemplo, alguém que tem problemas no intestino, que tipo de emoção criou isso que eu estou dizendo que é uma coisa às avessas? É por semelhança, mas às avessas. Então você teria que perguntar a mesma coisa que fez com o joelho. O que faz o intestino? O intestino ele serve para transformar aquilo que você come, sabe aquela história do quimo, do quilo? Enfim, um tipo de uma massa que parte dela é absorvida, vai para dentro de tudo que é coisa que tem lá dentro de você, do teu sangue e tudo mais, é um alimento. E parte dela é eliminada nas tuas fezes e em outras partes suas. Então o intestino, ele faz isso, ele separa o joio do trigo, o que é bom do que é ruim. Agora, o que significa uma pessoa, então, ter um intestino preso? O que significa uma pessoa desenvolver um intestino solto? Se o intestino serve para tomar essas decisões, qualquer problema de intestino se parece com o dono do intestino, ou seja, uma pessoa que tem dificuldade em tomar decisões ou que está tomando decisões erradas. Alguém que prende o intestino. Então, é alguém que tem um cérebro que prende as coisas. Como é que é alguém que prende? Qual a diferença de alguém que prende com alguém que solta o intestino? As pessoas que soltam o intestino normalmente são pessoas que acham que sabem tudo, que já se prepararam para tudo, que já viveram muito, que têm muita experiência. Provavelmente essas pessoas diriam assim: olha, vai fazer um curso lá com o Francisco Borrello, que é ótimo. Ah, legal, eu vou, você vem comigo? Não, eu não preciso. Essa teria um intestino solto. E não precisa nada, na opinião dela. Se não precisa nada, não prende nada. Se não segura nada porque não precisa nada, solta tudo, intestino solto. E o intestino preso? O intestino preso, quem tem uma cabeça presa também. Como que é essa cabeça presa? Se prende é porque não solta nada. Seria alguém, por exemplo, como eu brinco, assim, que num curso anota até minhas respirações, minhas vírgulas, da minha entonação, tudo, tudo. Anota que hora que saímos para o intervalo, que hora que voltamos, porque não quer perder nada. É alguém que, por exemplo, num caso de separação, se a mulher resolve treinar para fazer um concurso público, que eu vejo essa saída em muitas mulheres, e muitos homens também, quando estão desempregados. Bom, hoje a saída é Uber, né, pessoal? Hoje a saída é Uber, para todos. Mas até pouco tempo atrás, você ia lá na banquinha, comprava umas apostilinhas de concurso público, principalmente as mulheres, e normalmente, quando é assim, o concurso é daqui 15 dias, você não tem muito tempo. E durante 15 dias, como eu digo, você quer aprender tudo, não pode perder nada. Então, você quer aprender tudo, vai ficar 15 dias sem fazer xixi, sem fazer cocô, quase sem nada. Até o dia do concurso. No dia do concurso, arruma banheiro. Muitos e próximos. Isso é atração por semelhança, às avessas, tá? O que pode atrapalhar você nessa leitura? O que pode atrapalhar você é a maneira como você se vê. Porque se você é um gato, você não pode se ver como um leão. Se você é um leão, você não pode se ver como um gato. O que é que você aceita em você? O que é que você não aceita em você? Que autoimagem você faz de você mesma, de você mesmo? Essas são as situações que o livre-arbítrio teu vai te levar. Então, ele pode ser uma armadilha, mas pode te ajudar em todos os fatores, prosperidade, relacionamentos. Você precisa se aceitar do jeito que você é e depois você vai brincar de concordar ou não concordar. Eu aceito que eu sou o que eu sou, eu aceito que eu tenho boas virtudes, eu aceito que eu tenho defeitos, eu aceito que eu tenho coisas que eu não sei. Mas se eu não concordo, eu vou aprender. Eu aceito que eu tenho uma doença. Mas se eu não quiser ter a doença, eu preciso aceitar que eu tenho. Não querendo ter, eu vou me tratar. Você sabe a dificuldade de pessoas que têm, por exemplo, dependência química e não aceitam, dizem que não tem o vício, elas vão querer se tratar? Elas vão voluntariamente? Claro que não.
essa aceitação, até o final tem ação nessa palavra da aceitação, precisa ter a ação de aceitar para então combater o problema descobrindo a causa. As mesas, eu quero lhe mostrar algumas aqui, elas têm todos os conceitos da física. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver que imagem que você está vendo, aqui de cabeça para baixo. Veja, aqui você tem uma mesa, essa aqui é a mesa da prosperidade. Esses post-its que eu coloquei aqui simulam, e só simulam, o preenchimento de uma mesa. Mas veja, se tem a lei de ação e reação, se eu fizer a ação de preencher esses papéis, que são de radiônica, essas imagens todas, vou pegar uma aqui limpa, vamos ver aqui qual imagem é boa. Olha, essa aqui acho que está boa. Então, vou pôr mais pertinho, você consegue ver algumas. Estou segurando na mão, isso treme um pouquinho, tá? Aí. Esta aqui, por exemplo, isso aparece ao contrário, a imagem para você espelhada, é a mesa da saúde. Cada uma dessas formas que estão aqui são energias. Cores transmitem energia, sons transmitem energia, cheiros, aromas transmitem energia e formas transmitem energia. Esse é o princípio da radiônica. Fortíssimo. Eu até prefiro a radiônica a essas outras que eu te falei antes, a essas outras energias. Ou prefiro misturá-las junto com radiônica. Cada uma dessas formas transmite um tipo de energia diferente. Esse é um projeto meu, essas mesas radiônicas. Eu projetei 4 mesas que eu uso para empresas, que eu uso para pessoas físicas, quando eu sou contratado como consultor, que mudam a tua vida. Por quê? Você tem a ação de escrever em cada uma dessas formas exatamente o que você precisa, segundo o que faz a mesa. Essa é para saúde, tem a de prosperidade financeira, tem a de relacionamentos de todo tipo, íntimos, sociais, familiares. Tem todos os tipos de mesa, ou mesa para todos os tipos de eventos. Tem uma mesa, por exemplo, do sistema osteomuscular, que trata até 500 doenças dos sistemas dos ossos. Tem até aqui um exemplo, vou pegar para você. Aqui, tem uma preenchida até. Olha que bonitinho, pessoal. Vocês conseguem ver até esses detalhezinhos? Ó, vou mexer um. É um ímã. É um ímã. Essa mesa, na parte de trás, tem uma chapa metálica, o que faz que os ímãs, então, grudem. Aqui são mais ímãs. Esses ímãs estão colocados de maneira a criar uma energia, porque cada quadradinho desse tem uma energia, para curar cada disposição de ímãs, cura uma doença do sistema osteomuscular. Até 500 doenças. Eu ensino isso em cursos presenciais e em curso online. Profissionalíssimo, passo a passo, aprende tudo isso. A cada ação que eu faço na mesa, eu uso a lei da física da reação. Quando eu mudo algo para melhor, eu me torno melhor. Pensa você fazendo isso. Quando você se torna melhor, você muda a tua postura. Ao mudar a tua postura, você atrai por semelhança pessoas e eventos com uma postura, com um tamanho, com uma qualidade, uma quantidade adequadas ao teu momento, que é melhor. Por isso, quanto melhor estamos, melhor atraímos. E quanto pior estamos, pior atraímos. Lei da física. Livre-arbítrio. E mesas radiônicas. Sim, para isso, até em mesas, você vai usar pirâmides, elementos de radiestesia, pêndulos. Dá para ver o pêndulo aí? Ó? Pêndulos. Tem todo um sistema técnico, não um sistema místico, pessoal. A maioria das pessoas que desenvolveram esses métodos tem a ver com formações exatas, em exatas. Eu mesmo tenho formação em exatas na área da mecânica, inclusive. Ou seja, mas não é isso que faz a minha cabeça ser mecanizada. Muito pelo contrário, porque eu entendo que também não é por acaso o que eu fiz, e eu atraí por semelhança algo que se parecia comigo, uma formação em exatas, porque eu queria chamar ou ensinar, ajudar pessoas nesse mundo chamado de alternativo, com uma visão mais exata, mais lógica, mais de bom senso, e não uma visão mística, que eu respeito, mas não acho a melhor para dar cursos, para fazer lives, para ensinar essas coisas.
Porque a maneira como eu te coloco, ela passa a ter uma lógica, um bom senso, não é muito simples e muito fácil vocês questionarem. Pessoal, essa então, e esse é o resumo do que eu queria te passar hoje, mostrando inclusive as mesas radiônicas, alguns elementos das mesas. Olha aqui, isso aqui é uma placa chamada geral. Eu consigo com essa placa determinar quantidades do que quer que você imagine, através das leis de ação e reação, entrelaçamento quântico, que é da física quântica, e de padrões de interferência. Elementos básicos da física que poderiam ser aplicados num curso de radiestesia e Feng Shui, não aplicados, explicados. Agora, cada um é cada um, alguns preferem explicar de forma mística, ou porque assim entendem, estou procurando mais algumas, vamos deixar para lá, ou porque ignoram isso. Eu não ignorei porque eu fui atrás. Eu queria e vou continuar querendo sempre explicar dessa forma. Eu vou dar uma olhadinha agora em vocês que chegaram aqui esse tempo todo e que estão comigo até agora, ver se tem alguma pergunta que eu consiga responder. Vocês têm o meu WhatsApp, pessoal. Eu vou escrever aqui, ó, o WhatsApp. Quem não faz parte das listas de transmissão, por favor, inscreva-se e comunique-se 9423-61335. Escreva para mim, olha, quero ser adicionado na lista. E lá você vai me fazer perguntas pessoais, aquelas que eu não consegui te responder aqui. Então vamos lá. Ah, a Selma está dizendo que eu vou fazer ela pensar mesmo. Que bom, Selma. Deixa eu ver o que mais. A Lúcia está dizendo que eu estou conversando com ela diretamente. Você sabe que todo mundo tem essa impressão. Eu vou te falar por quê, viu, Lúcia? Porque as energias se atraem por semelhança. Então, o que eu sei é uma energia. É seguramente o que vocês precisam. Por isso que esse grupo que está aqui inteirinho, seguramente precisa do que eu estou passando. Eu não tenho a menor dúvida disso, de uma forma ou de outra. Então, continue me seguindo, inscrevam-se nas minhas mídias, inscrevam-se no YouTube, no Face, nas listas de transmissão. Eu estou falando sempre da minha agenda, dos cursos que vem aí, de tudo o que tem por aí. Eu e meu marido já tentamos de todas as formas para proteger e até conseguirmos por um tempo, mas sempre voltamos a estaca zero. Como devemos melhorar isso? A Elizabeth fala, olha, se você fez, conseguiu por um tempo e voltou a estaca zero, é porque você não fez tudo o que tinha que ser feito. Provavelmente, Elizabeth, se você me ouviu o tempo todo, eu vou te falar onde está o problema, você atacou o efeito. Se for bagunça, não sei o que é, porque você não falou exatamente o que. Talvez tenha falado mais acima, eu não vi. O que quer que seja que você atacou o efeito, o problema, a perda, o fracasso, o insucesso, a doença, mas não atacou o que construiu. Você precisa pensar um pouco. Qual é teu problema? Como era a tua vida antes? Como é que você era quando era feliz e não sabia? Como é que você era, o teu comportamento, eu estou dizendo, quando você não tinha essa questão? Quem que estava perto? Quem que chegou? Quem que veio depois? São vários detalhes. Eu, por exemplo, quando eu faço uma consultoria para alguém, eu fico de 2 a 3 meses para saber tudo isso, descobrir tudo isso, mas numa reunião de 5, 6 horas, eu faço 2 pelo menos, fico de 10 a 15 horas com a pessoa, já na primeira reunião eu consigo saber tudo, quais são as causas, e os 2, 3 meses são para definir as atitudes, além dos diagnósticos, o que terá que ser feito e que técnicas serão utilizadas para resolver os efeitos, tá? Mas a maior reclamação que eu tenho dos meus clientes, primeiro é dinheiro. A segunda reclamação maior que eu tenho é, eu arrumo minha casa, meia hora depois está bagunçada. Eu arrumo minha empresa, meia hora depois está bagunçada. Normalmente isso tem a ver com apego, portanto excesso de itens, tem a ver com não saber comprar, não com o que você tem. Às vezes você precisa de um e compra dois. Ou então, é essa coisa do impulso ao comprar e do não comprar com uma certa com um método, faz com que você comece a ter muitas coisas na casa, na empresa. E quem tem muita coisa não vai ter como guardar tudo mesmo. Vamos ver o que mais aqui. Boa noite, professor.
Estou com problemas no joelho. Será que eu sou teimosa? Olha, vocês sabem que os nomes de vocês aparecem para todos, então por isso que eu falo, tá? É uma corretora de imóveis, Gaete, eu acho que esse é o nome. Ô Gaete, eu não quero dizer que você é teimosa, mas você pode ser teimosa, em maior ou menor grau. Pode ser uma pessoa inflexível, pode ser alguém que tem dificuldades em voltar atrás, pode ser alguém que não está fluindo muito facilmente na vida, alguém que tem dificuldade em delegar, alguém que é perfeccionista. São mais leituras do joelho. Você seguramente não é tudo isso junto, porque ninguém consegue ser tudo isso junto, mas alguma dessas aí você tem. Então, estou te dando uma pista onde você pode mudar sua postura. Mudar a postura já vai diminuir as dores no joelho. Depois você vai ter que tratar o joelho. Tem que atacar causa e efeito. Vamos lá. Não vou responder todas. Há uma pessoa que fala que estuda até hoje, cheia de habilidades empreendedoras e não consegue prosperar. Bom, eu não consigo também saber tudo aqui à distância, o que acontece com vocês, nem vocês estão me contando tudo e nem dá tempo. Mas a prosperidade, principalmente financeira, não depende só de estudar muito, não depende só de ser empreendedora. Você precisa saber ganhar, você precisa saber cobrar, você precisa saber guardar, você precisa saber gastar. Então, tem várias situações que formam um próspero. Se você sabe ganhar, sabe empreender, mas não sabe gastar, vai ter problemas. Se você não guarda, você vai ter problemas. Então, são algumas atitudes que uma pessoa próspera precisaria analisar. Você me deu umas boas, você estuda muito, bom, você se capacita. Você diz que é empreendedora, muito bom, mais uma boa. Agora, você sabe cobrar? Você sabe pôr preço? Você sabe vender o seu trabalho, a sua capacidade? Você sabe se colocar para isso? Eu não sei se você faz isso. A empreendedora é quem faz para si mesma. Você sabe guardar? Você sabe gastar? Eu não estou dizendo sabe. Você se preparou, estudou essa parte também? Nem estou dizendo que é isso, mas é o que eu consigo te falar aqui de longe. Ótimo. Aqui também uma pessoa dizendo, para uma pessoa está dizendo que a transmissão para ela está ruim, outros falaram que estava maravilhosa. Muito bem, nós sempre vamos tentar melhorar, viu? Qual seria a causa de uma rejeição pela família ou de relacionamentos segundo essa linha de raciocínio? Uma rejeição da família pode ser uma rejeição que você tenha por você mesmo. As pessoas vão te respeitar na mesma ordem que você se respeita, lei de ação e reação. As pessoas vão gostar de você tanto quanto você se gosta, lei de ação e reação, e de atração por semelhanças. Precisaria revisar situações que poderiam envolver a tua criação desde pequenininha, pais, professores, titios, gente que influenciou em você, o quanto você foi exigida, o quanto você foi solicitada para servir de exemplo. Que experiências dessas de quando se perde, quando se ganha, você teve quando pequena? O que pode ter travado esse lado seu? Precisaria ser analisada a tua autoestima. Você sabe, quando a autoestima da gente está boa, a gente pode estar até feio, mas vai ficar bonito. A libido cresce, os nossos, os nossos odores. É igual quando uma cachorra está no cio, que o cachorrinho lá consegue sentir. A mesma coisa ocorre com o ser humano. Quando você está bem, tudo melhora, suas químicas saem de você, você surge no ambiente, você tem um brilho, um carisma, um magnetismo. Também são situações para você pensar. E encaixa-se sim no que eu falei, claro. Atraímos o que mais tememos. Essa é uma frase da metafísica, aquilo que você mais foge é o que mais vai te correr atrás. Aquilo que você mais teme é o que vai te acontecer. Por quê? É por opostos, é para você, de fato, testar. Quem tem medo de dirigir será convocado a dirigir. Tem um acidente, mãe, vem aqui me pegar, tem um carro na garagem. Quem tem medo de dirigir, tem um carro na garagem. Você vai entrar no carro, já vai ralar na garagem, já vai atropelar bêbado, já vai bater em poste que está no meio da rua, se você sair com medo de dirigir.
Então, quem tem medo de dirigir tem que criar uma tela mental que está tudo tranquilo, tudo ótimo, até teu carro que vai sair sujo da garagem vai voltar limpo, por magia. Crie essa tela mental e treine muito. No exemplo que eu dei. Bom, pessoal, tá aqui, tem muitos elogios, e pessoas concordando. Bom, é verdade, quem é muito organizado atrai pessoas desorganizadas. Sim, eu sei que é verdade, porque é isso que acontece mesmo. A Selma está dizendo, estava com saudade de chegar a tempo. Então, para você, Selma, acho que foi bom a mudança de horário, né? Cris Lozano, oi, tudo bem? Margarete, Giselda, muitos nomes que eu não falei, tem muita gente hoje aqui, agradeço a todos. Belém do Pará, que lindo, hein? Gildelisa. E sim, eu gosto de pedir, esqueci de pedir hoje para vocês colocarem suas cidades, de onde que vocês estão me vendo. Isso é bacana para eu ter uma ideia. Araraquara, a Selma, né? Que legal, não é a primeira vez não, né, Selma? Um abraço a todos e boa noite.